Opa! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal, 4 pontos. Hoje falaremos sobre a 8ª temporada de Game of Thrones. Qual é a nossa opinião? Gostamos? Vamos lá! Sim, acabamos de ver o último episódio aí da 8ª temporada de Game of Thrones. Muitas coisas boas, não tem como dizer que o episódio não foi bonito, ele é maravilhoso, tem cenas incríveis, como por exemplo, olha aí, ó, nossa Dany. Porém, os finais eram para alguns personagens. Eu já pergunto logo, qual que vocês não gostaram? Algumas conclusões não foram tão boas. Umas que me incomodaram bastante até. Como, por exemplo, a do Jaime. Mas isso aconteceu no outro episódio. O que me incomoda é ver uma história tão boa, entendeu, ser estragada. Porque pra mim foi. Que o final de Game of Thrones foi um final comum. Não foi nada diferente do que qualquer história de fantasia. São 2 temporadas, velho, que a gente tá vendo Game of Thrones indo pra um lado muito diferente. Se você assistir a primeira temporada e assistir a última temporada, vão ter uma pegada muito diferente. O problema é a história não seguir uma lógica específica, que eu acho que se perdeu nessas 2 últimas temporadas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem episódios bons nessas temporadas? Claro que tem. Que até nós fizemos um vídeo, né, logo quando saiu a 8ª temporada, falamos sobre o primeiro e o segundo episódio, nós estávamos gostando, porém, quando chega no terceiro episódio, foi aí que minha opinião mudou. Outra coisa, e aí como a gente vai perceber os personagens, a gente percebe quanto alguns personagens foram subvalorizados nessas temporadas passadas. Mas ainda assim, eu vejo na série, ela sabe criar muito bem toda a estrutura pra apresentar esses personagens. Nesse último episódio, a caminhada da Daenerys até falar com o exército, ela escolher falar na língua dos Dothraki, a hora que o Drogo, que é justamente a imagem que a gente escolheu, levanta voo, Sim. O jeito que os Imaculados batem palma, na verdade, com o movimento das lanças, isso tudo conta parte da história sem ter diálogo. O que eu tô menosprezando é um final preguiçoso. Aí eu concordo contigo quando a gente fala, essa história, ela foi acelerada onde não devia, Sim. acabou destruindo alguns arcos de personagens por causa disso. O Jaime que eu citei foi um pouco disso. Ele faz toda uma série de redenção pra gente entender quem era o personagem, pra ele se entender como não é aquele monstro que a irmã dele fez ele achar que era, ele se vê como outra pessoa com a Brienne pra voltar e acontecer o que aconteceu no último episódio. O que aconteceu com a Daenerys não me incomoda. Ela morrer, pra mim, faz todo o sentido dentro da narrativa. Não incomoda. Mas me incomoda muito o que a gente vê desse romance barato do Jon e ela. A Daenerys morre! E eu falei que ela morria, viu? Tem no vídeo, pode checar aí, ó. Eu acho que ela vai morrer. Eu acho que ela morre, cara. Até o final ela morre e quem fica é o Jon, cara. Porra, meu, olha lá. Ao longo do episódio, ela tá muito bem guardada pelos Imaculados. Especialmente nessa parte, não tem nenhum guarda do lado dela. Sim. E entra o Jon, depois de ter uma conversa com o Tyrion, onde ele falava de tudo o quanto ele acreditava nela, e ela mudou nos últimos tempos ali, e ela acaba fazendo o massacre que foi no 5º episódio, que ela destruiu o Porto Real. Mas então, Jon mata a Daenerys. Parece que a fagulha foi quando o Tyrion falou sobre as irmãs dele, né? E elas iam dobrar o joelho, né? Se ajoelhar. E ele Pra quis Daenerys. proteger a família, né? Ele resolveu ficar do lado da família, mas nos últimos episódios da 8ª temporada, ele tava meio assim longe de querer ser um Stark. Sim. Ele até falou que não era um. Qual foi a desculpa pro Jon conseguir matar ela? Foi que ele é um Targaryen. E foi só por isso que o Jon é Targaryen. Não. Tem outra coisa também. Qual que era a grande relevância do Jon ser um Targaryen? A Daenerys, quando chegou em Westeros, ela não se viu reconhecida como rainha de ninguém. O Jon ser Targaryen significa ela perder a única certeza que ela tinha. Pra ela sentir isso, Pra matar precisava. Ele ser Targaryen serviu pra ele conseguir entrar na sala do trono, porque o dragão tava lá na porta, e ele olhou pra ele e falou, tá, você pode entrar, e pro dragão não matar ele depois que ele matou ela. Efetivamente, na série, foi pra isso que o Jon era Assim, Targaryen. eu entendo o Jon como Targaryen como o fim da única certeza que a Daenerys tinha, que ela era rainha legítima de Westeros. E nem isso é verdade pra ela mais. Tem a parada da moeda, né? Tipo, joga, quando um Targaryen nasce, os deuses jogam moeda pra saber se é louco ou não e tal. Não, mas é uma coisa bem
idiota, né? Porque enquanto ela não faz nenhuma loucura, é porque a moeda caiu do outro lado. Exato. Aí quando ela faz a loucura, não. Isso aí é porque jogou a moeda e caiu do lado. Que Sim, ele gente, obrigado vai a ser escutar. louco. Vocês não viram sinais, estavam lá os sinais. Exatamente. Mas eu acho que não foi só isso, né? Alguns personagens foram deixados de lado. Isso também incomoda muito. O Tyrion ser deixado de lado é uma parada que me incomoda, tipo, demais. É mesmo, é? O Bronn foi um personagem tão maneiro, velho. Em todas as temporadas, velho. Em todas. Até na anterior foi maneiro. Então, temos a vitória da Daenerys. Gastamos um tempo aí pra mostrar a comemoração da vitória. Tyrion é preso, porque a Daenerys sabe que ele soltou o irmão. Temos a morte logo em seguida da Daenerys e passa-se um tempo. Isso é interessante você falar, porque nesse episódio eles conseguiram com uma coisa muito simples mostrar que passou o tempo. Barbas. Vamos para o Tyrion, logo depois da morte da Daenerys. Ela morreu, o dragão pegou, levou o corpo dela embora. Ele queimou o trono de ferro. Essa simbólico cena pra foi caramba. maneira, assim. E foi essa hora que eu até brinquei, né? Falei, será que o Jon Azor Ahai, a decoração espada na da cor da amada. amada, e aí depois a Luminífera, que é o dragão, queimou o trono de ferro. Vê que o inverno sumiu. Que acabou o Que inverno. também são coisas simples que a gente nota. Pô, eu tô falando, é muito bem filmado essa série. Daí, com o Tyrion, a gente vai para a decisão de quem vai ser o rei. E estamos com todos os nobres ali das casas, né? Do 6, né? Porque é... Sim, o Mamateta tava lá. O moleque. Eu achei legal que no começo a Yara já tava contra o norte, né? Sim. Mas eles estão lá reunidos e o Tyrion também é um representante de uma das Ele casas, é o né? Lannister. É, o último Lannister. E foi legal porque eu não tinha percebido isso. Eu não percebi logo de cara. Eu achei que eles estavam meio que para um julgamento dele. E é sutil, né? É simbólico o lugar, os lords que eles se encontram. É simbólico ver a representatividade do Lannister, né? E o Verme Cinzento tá putaço na cena também. Sim, ele tá realmente muito puto. Teve a votação, teve lá todos os lords, foi muito maneiro ver os lords. Ver o Gendrick como lord. O Tyrion dá um discurso, né, de que ele averigou que o Bran seria a melhor escolha ali Sim. entre... Não parece que ele articulou tudo pra ser o rei? Ele falou, eu sei que eu vou ser o rei, então... E aí ele fez tudo pra ser o rei. Porque ele pode ter muito bem não ter falado o que as pessoas queriam saber. Ele falou o que ele queria falar para as pessoas, no final, ele ser o rei. E decidem que o Jon deve voltar da onde ele esteve durante muito tempo. E volta pra muralha. Sim, foi ver o fantasma lá, sem uma orelha. Aí dessa vez fizeram direito, né? Pelo menos. Fiquei Porra. até emocionado, Porra, velho. Passou a mãozinha, ele até sorriu assim. Enquanto mais essa cena mostram os Starks, né? Cada Stark indo pra um caminho diferente. Porque começa a cena mostrando a garra longa na mesa, né? Aí na hora que o Jon pega e quando mostra guardando na bainha é a agulha. Sim. E aí quando volta pra pegar a outra mão, é a mão da Sansa colocando parte do vestido junto com a armadura. Sim. A última cena do Bran é quando eles vão pro conselho. Que ele fala que vai atrás do Drogo. Também acho uma cena bem construída, porque o Tyrion tá tão preocupado em fazer as coisas do jeito certo dessa vez, que os mínimos detalhes incomodam ele. A cena do conselho conversando depois que o Bran sai é maneiro. Só que a Arya teve esse final, né? No final dela, ela falou, eu quero ir pro oeste de Westeros, que são onde os mapas acabam. Ela pegou o barco e foi. E a Sansa virou a rainha do norte. Primeira rainha do norte. Saiu de Winterfell pra ser rainha em Westeros, no Trono de Ferro ao lado do Joffrey. Ela sonhava em ser princesa e rainha dos Sete Reinos. E cresceu pra ser rainha no norte. Né? No fim, a gente consegue associar essa questão do Bran ser o protetor da história do mundo de Westeros como uma associação porque ele se tornou como esse novo rei, que não é bem um rei dos 6 reinos agora. Mas acho que o tempo que foi dedicado pro personagem, principalmente nas 2 últimas temporadas, depois que ele se tornou de fato o Corvo de Três Olhos, foi muito mal construído. E eu sei que nos livros vai ser melhor, porque a gente acompanha a visão do personagem nos capítulos. Então, ele calado lá, olhando pra gente, a gente pelo menos vai saber o que ele quer dizer com aquele olhar de peixe morto. Todo mundo tem a casa preferida. E a minha é Lannister. Minha casa preferida é Lannister. E é muito triste ver o final dos Lannister, velho. Muito ruim o final da Cersei com o Jaime, velho. Mas uma coisa boa que ficou é que agora eles vão escolher quem vai ser o rei. Não vai ser passado de pai pra filho ou filha, né? Se eu fosse fazer um apanhado geral pra dar minha visão da série, baseado no que a gente acompanhou nos últimos 2 episódios, que foram a conclusão, né, dos principais personagens, eu ainda considero Game of Thrones uma série muito importante.
Uma série que modificou tudo dentro das séries de fantasia. Aham. O livro, mais do que a série de TV. Ela fez pessoas, em geral, gostarem de fantasia. 10 anos atrás, se você chegasse assim, uma pessoa do seu trabalho e falasse, pô, tô vendo uma série muito doida que tem dragão, zumbi, não sei o que, a pessoa fala, véi, sai daqui, seu nerd zoeiro, tá ligado? Ele só não ia ver. Mas tá, hoje em dia, todo mundo viu Game of Thrones, todo mundo viu esse final, né? Sim. Uma série de fantasia. Fora isso, que foi uma coisa que a série trouxe, a produção dessa série levou a produção de todas as outras séries lá pra cima. Então, todo mundo vai querer fazer uma série bem produzida, com cenas bonitas Sim. e bem feitas e tudo mais. E como eu disse, me incomodou muito esse final de fantasia comum. Esperava que Game of Thrones tivesse um final de uma história política que ele era. Uma história política que acontecia num mundo de fantasia. Nossa, Batalha dos Bastardos, que Nossa. coisa magnífica. Nunca teve. E ainda vai demorar a ter algo que supere a Batalha dos Bastardos. Então ela é uma série incrível. Porém, é que nem um desenhozinho que eu vi no Twitter recentemente, que era de um cavalo, comparando como é que era a série. eu vi esse. Ao longo das temporadas, né? No começo, ali até aqui, pedaço da quinta temporada era um cavalo bem desenhado, bem estruturado. Aí foi se transformando num desenho de uma criança ali de 3 anos, né? Sim. Se fosse dar uma nota até de 0 a 10, eu daria entre 7,5 Não. e 8. A gente dá pontos aqui. De 1 a 4, Se por for sinal. dar entre 1 a 4 pontos, eu diria que são 3. Eu daria 3 pontos. Se eu fosse dar, eu daria 2 pontos. Eu não queria dar 3 pontos, porque 3 pontos é muito. Mas eu não queria dar 2 também, porque 2 pontos é pouco. Vou dar 3 pontos. 3 pontos pro Game of 3 Thrones. pontos, temos 3 pontos. Exatamente aqui. 3 pontos. 3 pontos. Olha aí. Que é a última temporada. A última não, mais a sétima do que a oitava ainda. 3 pontos. 3 pontos aí de média, né? Exatamente. É triste, mas eu tô feliz, velho. Eu vi o último episódio, me deixou um arzinho de nostalgia, mas um arzinho legal. Eu gostei. Gostei de vivenciar, né, durante 10 anos, essa grande experiência, né? Mais uma pra minha vida. Sim. Tem algumas, Isso como é muito Seus bom. Anéis, Harry Potter, a gente Lost, tem algumas coisas. Lost é bom pra caramba, já Lost falou tá logo. perdido. Não precisa disso não. A gente viveu muitas coisas boas e Game of Thrones foi mais uma delas. E vai ser guardado aí, por mais que tenha sido... Sim. Tenha seus problemas aí, falhas que deixam a gente com raiva, mas vai ser guardado nos nossos corações. Porque a gente fica com raiva porque a gente gosta, né? Que a gente queria que fosse melhor. Exatamente. Game of Thrones vai inspirar novas histórias de fantasia. Vai inspirar histórias boas Vamos continuar com ganhando políticas. dinheiro em cima da gente. O Martin vai vender muito mais os livros que ele vai E lançar. agora que vai vender mesmo, né? Que a gente quer saber como é que vai ser o final dele, né? Exato. Muito obrigado aí, Game of Thrones, por proporcionar esse entretenimento durante tanto tempo. Sim. Foi maravilhoso. Sim. Temos um ponto? Temos um ponto. Temos 4 pontos. Se você tem uma opinião parecida com a nossa sobre a 8ª temporada de Game of Thrones, já vai deixando aí o seu like. Sim. Aproveita e se inscreve, clica no sininho, essas coisas todas aí que ajudam a gente pra caramba. Comenta lá e fala se vale pelo menos os 4 pontos. Ou os 3 que a gente deixou bem claro que pensamos. Dê sua nota aí no comentário. Fala quantos pontos você daria pro Game of Thrones completa, série completa, né? Não só esse final. Não só o final. E compartilha, faça todo mundo conhecer o nosso canal. Estamos prontos? 4. 4 prontos. Só tem prontos. 3 aqui, né? Porque tem um que tá dormindo. Acho que É isso. É isso? temos um vídeo. Temos um pronto? Temos um ponto. Desliga aí. Desliga as luzes aqui.